autonomia e heteronomia. Autonomia é a capacidade que nós temos de fazer escolhas. Através das escolhas que nós fazemos, vamos dirigindo a nossa vida, vamos dando orientação à nossa vida. Livre-arbítrio e autonomia falam sobre a mesma coisa. O livre-arbítrio é a capacidade de nós fazermos escolha. E heteronomia é a ausência da autonomia. Pela heteronomia, nós temos fatores externos que de alguma forma afetam o nosso direcionamento. Portanto, a construção de nossa vida vem de fatores externos, enquanto que na autonomia, tudo isso se processa através de nosso íntimo. Podemos examinar o que é que prevalece em nossa vida. Será que prevalece autonomia ou heteronomia? Pegamos de início aquilo que as religiões costumam oferecer para a nossa orientação. E algo que é muito significativo, que é como é que Deus nos é apresentado. Deus nos é apresentado de uma forma muito inconveniente, pois diz que nos castiga, que Deus está permanentemente vigiando os nossos atos e sempre que nós fazemos alguma coisa inadequada, surge o castigo. O mesmo seria em relação à premiação, que sempre que nós fizermos alguma coisa boa, nós teríamos a premiação proveniente de Deus. As religiões, no sentido de nos controlar, fazem uma série de colocações que melhor seria uma série de ameaças, dizendo que se nós fizermos uma série de coisas equivocadas, provavelmente nós iremos para o inferno. E quando nos ameaçam com o inferno, vem um adendo que esclarece que a nossa permanência nesse local pode ser por toda a vida, pode ser pela eternidade. Com isso, então, nós temos a religião de uma forma geral. Pode ser que tenha algumas que adotam mais na linha da autonomia, mas no geral elas procuram orientar os seus seguidores através de determinações externas. E volto a dizer, especialmente através de ameaças, através de coisas que, se nós fizermos errados, além da punição de Deus, uma delas pode ser terrível, porque nós podemos ser encaminhados para o inferno por toda a eternidade. Mas examinemos agora como é que a vida social é organizada. Nós notamos que, especialmente através dos estados e também de outros entes políticos, como as prefeituras, as cidades, há sempre uma regulamentação através de normas legais. Essas normas legais determinam coisas que nós devemos fazer, mas normalmente dá muito mais ênfase naquilo que nós não devemos fazer. E acompanham essas determinações legais a indicação clara de punições que podem existir no caso de nós infringirmos a legislação. Poderíamos perguntar, seria possível nós organizarmos a sociedade utilizando-nos inteiramente de um enfoque de autonomia? Eu acredito que não. Seria uma verdadeira bagunça, porque cada um iria adotar uma postura dentro da sociedade segundo o seu entendimento. Então, nesse aspecto, temos que concordar da necessidade dessas normas restritivas e das próprias normas que muitas vezes incentivam fazer determinadas coisas. Até aí, concordamos. Entretanto, o equívoco comparece quando se toma essas punições como um fator de transformação dos indivíduos, quando na realidade o que acontece é uma obediência em função do castigo que possa advir, e não de uma atitude, de uma mudança interna que possa ter havido. O castigo não transforma interiormente o indivíduo. Isto nós só vamos encontrar na opção da autonomia. É que quando nós aceitamos alguma coisa que nos é sugerida, ou alguma coisa que nós aprendemos, esta sim pode nos colocar numa forma transformadora. Enquanto que as determinações que vêm de fora,
nessas que eu estou me referindo, as normatizações através do Estado, das cidades, dos países, essas podem colocar uma certa ordem na convivência na sociedade, mas não é o caminho para a transformação do indivíduo. Considerando isso, podemos perguntar, e na família, o que acontece? Prevalece a autonomia ou prevalece a heteronomia? De maneira semelhante, podemos perguntar, é possível organizar a família em bases da autonomia? Podemos considerar de início a educação das crianças. Num primeiro momento, as crianças não têm o discernimento necessário para se conduzir. Então, cabe aos pais, cabe aos adultos determinar procedimentos e muitas vezes impedir certas coisas que as crianças possam fazer. Porém, se nesta fase é adequado que se utilize então os recursos da heteronomia, então as imposições externas, é necessário que haja um entendimento que dentro do processo de educação das crianças deve haver um procedimento gradativo em que vá se incentivando a autonomia, em que as crianças, os jovens, os adolescentes possam gradativamente ganhar a sua autonomia, aprenderem a fazer as suas escolhas. Então, não é razoável que este relacionamento entre pais e filhos permaneça de uma forma permanente dentro desta visão de heteronomia. E no tocante àquilo que acontece nas empresas, nós percebemos que a organização da empresa é uma organização piramidal, que lá no topo existe a alta administração que vai determinando os procedimentos, vai definindo os objetivos para que seja cumprido para aqueles que trabalham nessa organização. Isso é tipicamente uma orientação da heteronomia. Mas percebemos que gradativamente começa a haver espaço, mesmo dentro das organizações, para que haja o exercício da autonomia. Os trabalhos em grupo certamente vai nessa direção, e hoje nós temos uma mudança substancial na relação entre aqueles que são contratados e as empresas que os contratam. Nós vamos ver cada vez mais que a prestação de serviço para as organizações virá de profissionais que não têm um vínculo empregatício. É aquilo que nós chamamos de prestação de serviços. E dentro dessa visão de prestação de serviço, há a possibilidade de que o profissional vá desenvolvendo a sua autonomia. Então, eu acredito que ainda nós vamos vivenciar dentro das organizações muito da heteronomia, mas o espaço para a autonomia vai se manifestando cada vez mais. Nessa altura, cabe fazer algumas apreciações em relação à autonomia. A autonomia só será bem-sucedida se vier acompanhada de responsabilidade. O fato de podermos fazer escolhas livres, segundo a nossa autonomia, segundo o nosso livre-arbítrio, isso não significa que nós não sejamos responsáveis pelos resultados das escolhas que nós fazemos. Nós somos inteiramente responsáveis por aquilo que nós fazemos. E aí podemos lembrar, inclusive, a lei da semeadura, que diz o seguinte: cada um colhe aquilo que semeia. Então, portanto, se a semeadura, que é a escolha, é livre, a colheita é obrigatória. Nós iremos colher aquilo que nós semeamos. Mas no tocante à colheita, é bom lembrarmos que a colheita pode ser uma boa colheita, mas pode também ser uma colheita desagradável. E quando nós percebemos que a colheita é desagradável, cabe a nós modificarmos aquilo que nós estávamos fazendo para obter o resultado que nós estamos pretendendo. E quando nós falamos de semeadura, nós temos que destacar as modalidades em que podemos realizar a semeadura. Nós podemos semear pelos nossos atos, pelas nossas ações, atitudes, mas semeamos também por nossas palavras e semeamos pelos nossos pensamentos. Em relação aos atos, atitudes, é muito claro para nós as consequências das nossas escolhas. No tocante às palavras, às vezes nós achamos que as palavras não têm uma implicação muito séria, mas tem uma implicação muito séria.
teremos que cuidar que a semente da palavra também seja uma boa semente. Mas a semeadura ganha uma expressão muito importante nos nossos pensamentos. Tanto é que aquilo que nós semeamos pelas palavras e pelas ações e atitudes, nasce primeiro no nosso mundo interior, através dos nossos pensamentos. Mas além disso, temos que considerar que pensamento projeta energias, e as energias produzem resultados. Tanto é que quando nós fazemos prece, nós fazemos vibrações em favor das pessoas, é porque nós sabemos que estamos liberando alguma coisa de nós que vai produzir um resultado, no caso, um resultado benéfico. Então, pensamento é energia. Então, da mesma forma como existe colheita nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, também existe colheitas em relação àquilo que nós pensamos. Mas aí poderíamos perguntar, mas como é que nós podemos identificar se a semeadura é uma boa semeadura? Podemos nos valer da lei áurea, ou como alguns preferem, a lei de ouro, que diz: faça aos outros o mesmo que você quer para si próprio. E como nós queremos o melhor para nós mesmos, então, nas nossas ações, em relação aos outros, nós temos que fazer aquilo que nós desejamos para nós. Em relação às palavras, da mesma forma, gostaríamos de ouvir palavras ao nosso respeito que sejam favoráveis. Portanto, as palavras que direcionamos em relação aos outros têm que ter essa mesma qualidade. E o mesmo também acontece em relação aos nossos pensamentos. Assim, se aquilo que nós queremos fazer, falar ou pensar, tem esta qualidade, é algo que gostaríamos para nós mesmos, esta é uma boa semeadura. Mas se não guardar essa identidade, certamente não será uma boa semeadura. Às vezes nós tentamos justificar fazendo coisas que não gostaríamos para nós, mas que achamos que isso é bom para os outros, é fundamental para os outros. É bom lembrar também o seguinte: nós não conseguimos transformar ninguém, especialmente quando nós estamos agredindo as pessoas. Quando nós estamos fazendo coisas que não têm o menor interesse em aceitar. Volto a lembrar que a única transformação que acontece em nosso íntimo é aquela que provém da nossa autonomia, da nossa capacidade de aceitar, da nossa capacidade de fazer escolhas. E dessa forma, então, tudo aquilo que nós fizermos em relação aos outros, as nossas semeaduras, precisa ter essa identidade. É algo que gostaríamos para nós mesmos. Assim, fica para a nossa meditação esta questão da autonomia, da heteronomia. E, na realidade, nós vivemos mergulhados num mundo em que se pratica essencialmente a heteronomia e nós não percebemos a implicação desse tipo de coisa. Nós percebemos isso, portanto, nas religiões, nós percebemos isso dentro da família, na educação dos filhos, na convivência entre os familiares. Nós percebemos ainda em grande intensidade nas organizações sociais e, inclusive, encontramos nos relacionamentos entre as nações. Quando uma nação invade a outra, ela está querendo exercer uma influência através da heteronomia, enquanto que laços de harmonia entre as nações se faz quando se respeita a autonomia das nações. Usamos um outro termo para isso, que é a autodeterminação. É necessário que nós asseguremos aos povos para que tenham a sua autodeterminação e que não sejam obrigadas a vergar diante da violência de outros que queiram impor a sua vontade segundo os seus interesses, segundo os resultados que querem alcançar. O caminho da nossa evolução aponta necessariamente para a autonomia. Quando nós estudamos espiritualidade, eu não estou me referindo a religiões, quando nós procuramos estudar espiritualidade, sempre se destaca esta recomendação: exercite a sua liberdade de fazer escolhas. Você é o construtor do destino de sua vida, mas isso somente é possível no exercício da autonomia, fazendo escolhas livres, colocando em prática o livre-arbítrio, que é uma concessão de Deus para conosco.